Olá, tudo bem? Vamos continuar então com a nossa segunda parte do nosso raciocínio sobre o livro de João, no capítulo 13, do versículo 21 ao 30, e de João, no capítulo 18, do versículo de 1 a 11. Nós estamos então falando sobre Judas, aquele que traiu Jesus. Judas percebeu que Jesus lera os seus pensamentos. Jesus desmascarou a hipocrisia de Judas, mas não a expôs diante do grupo. Porém, louvando a atitude de Maria, Cristo repreendeu o discípulo abertamente pela primeira vez. Embora os discípulos não tenham levado a questão adiante, Judas se sentiu exposto e ofendido. Em vez de admitir seu erro, ele decidiu se vingar. Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: "Que me quereis dar para que eu vou-lo entregue?" E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Mateus capítulo 26, versículos 14 e 16. E Lucas 22, 3, relatando esse pacto de traição, diz que Satanás entrou em Judas. É claro que essa atitude não foi tomada de uma hora para outra. Antes de se cometer o pecado, ele já foi pensado, considerado, acariciado e planejado. Pode ser que Judas estivesse ficando impaciente à medida que o tempo passava e as tensões contra Jesus aumentavam no cenário político e religioso de Jerusalém. Judas viu a crescente popularidade de Jesus assinalada pela sua entrada triunfal na Cidade Santa, mas Jesus não fazia menção de tomar sua posição de líder político e militar diante do povo. Em vez de um discurso revolucionário, Jesus somente falava do reino do céu e do seu sacrifício que se aproximava. Como Satanás no céu, Judas começou a envenenar a mente dos discípulos com dúvidas sobre o ministério messiânico de Jesus. Aos poucos, o amor foi dando lugar ao desprezo. Judas não fazia oposição aberta nem reclamava exteriormente. Por isso, os discípulos não desconfiaram dele. Mas a repreensão de Cristo naquela hora fora a gota d'água para transbordar o cálice de indignação do discípulo, e por isso ele deu lugar ao diabo. O que você pretende fazer, faça depressa. Jesus falou isso em João, capítulo 13, versículo 27. Disse Jesus na ceia, após se ajoelhar, lavar-lhe os seus pés e lhe dar um bocado do pão que simbolizava o seu corpo. Judas sabia que Jesus sabia. Aquela era a última chance de Judas se arrepender do que estava para fazer. Se Jesus deveria ser crucificado, traí-lo ou não mudaria o resultado. Se Jesus não deveria morrer, isso o forçaria a se livrar da cruz. Fosse o que fosse, Judas lucraria alguma coisa por sua traição. Julgava fazer um bom negócio em trair o Salvador e até mesmo achava que Cristo o honraria por forçá-lo a se livrar da morte e tomar o posto de comando para o qual estava se negando. No Getsemane, depois de longas horas de angústia e oração, a polícia do templo chega, liderada por Judas, ao lugar onde eles se encontravam por várias vezes para orar e descansar. Amigo, você traiu o filho do homem com um beijo? Lucas, capítulo 22, versículo 48. Que ironia! Quando o discípulo rebelde viu com espanto Jesus se deixar amarrar e ser conduzido violentamente pelos soldados ao sinédrio, sua ansiedade começou a crescer. A cada movimento ele esperava que Cristo os surpreendesse, mostrando-se diante deles como Filho de Deus, reduzindo a nada todos os esforços. Mas ao ver que Jesus não reagia diante da violência e das acusações mentirosas de um julgamento ilegal, sua expectativa deu lugar ao desespero e remorso. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: "Pequei
traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus capítulo 27, versículo do 3 ao 5. Que escândalo, que triste fim para alguém com tanto potencial. O pecado de Judas foi o mesmo pecado de Pedro. Ambos traíram o mestre, ambos o negaram veementemente. Caro leitor, você não acha que Pedro sentiu a mesma vontade de morrer? Mas na confusão dos seus pensamentos, mesmo se julgando tão indigno do perdão de Cristo, Pedro experimentou algo muito mais profundo que o remorso. Ele experimentou arrependimento, rasgou o seu coração e confessou seu pecado. Pedro passou por um doloroso processo de conversão e, ao se converter a Jesus, recebeu dele por 3 vezes o perdão nas simples palavras: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Judas, no entanto, se tornou filho da perdição, não porque estava predestinado a cumprir a Escritura, mas por sua própria vontade. Sobre a onisciência de Deus, temos que entender que as coisas acontecem não porque Deus prevê porque elas irão acontecer, e esse pré-conhecimento não interfere nos fatos. Não se trata de predestinação. Embora Deus governe a história, não é Ele que predestina a escolha do ser humano. Deus não predestinou Judas a ser rebelde.